Fala, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Processo Civil, Concurso Escrevente Técnico Judiciário TJ São Paulo. Olha só, estamos agora no parágrafo 3º do artigo 1003, estamos falando de recursos. E depois de tantos vídeos um pouco mais complicados, agora alguns parágrafos bem fáceis aqui, bem tranquilos de compreensão, hein? A gente pode passar por eles até com uma velocidade um pouco maior, porque dá para entender tudo e parece-me que muitas coisas aqui são autoexplicativas, mas sempre reforçando que o óbvio não existe e que por isso é a minha função aqui passar por todos esses textos legais. Ó, no prazo para interposição de recurso, ou seja, você sabe, no prazo para entrar com o recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Vamos lá. Qual a regra? Então vamos lá. Qual a regra? O recurso é protocolado por meio por meio de uma petição enviada ao cartório. Ó, é um jeito de dizer que é protocolado no fórum, tá? Então vamos aqui, sempre falo, quem não é do direito, que é o destinatário deste canal aqui. Se você é do direito, me entenda, pelo amor de Deus, estou falando aqui de um jeito para que quem não é consiga entender. Então, onde é protocolado isso? No fórum. Só que tem um detalhe, hein? Só que tem um detalhe. Atenção, alguns recursos são protocolados diretamente no tribunal. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Depois a gente vai ver ponto a ponto isso. Mas, por exemplo, o recurso de apelação. Apelação você sabe que é feito contra a sentença. Ele é protocolada no próprio fórum. No próprio cartório. Ok. Já o agravo de instrumento é protocolado diretamente no tribunal, ou seja, já na segunda instância. Então veja, todos os recursos eles serão, salvo os embargos de declaração, que a gente ainda vai ver, mas todos os recursos eles vão para uma instância superior. Então eu estou na primeira instância e quero mandar isso para a instância superior. Beleza, mas eu posso protocolar o recurso no próprio fórum, na vara. Só que, por exemplo, o agravo de instrumento, ele é um recurso que eu protocolo diretamente lá no tribunal, tá? Então, é claro que ponto a ponto a gente vai ver isso depois com a evolução das nossas aulas, mas para traduzir esse parágrafo aqui, é o seguinte, ó, no prazo para entrar com recurso, no prazo para interposição do recurso, a petição do quê? A petição do recurso será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Então, em geral, você protocola o recurso na própria vara. Mas, se for o caso, você deve protocolar esse recurso diretamente no tribunal. Então, veja só, eu não quero que você confunda. Quem é que vai apreciar o recurso? Salvo os embargos de declaração, que são apreciados pelo próprio juiz que deu a decisão, tirando isso, os recursos são sempre apreciados pelo órgão superior. Então, por isso que a gente chama de segunda instância. Então, a primeira instância é o juiz aqui da cidade, o juiz da sua cidade aí, que vai apreciar o caso. Se você não gostou da decisão, você vai mandar aquilo para a segunda instância. Beleza, para o tribunal, que geralmente fica na capital do seu estado. Então você pega esse processo e manda para lá. Só que como é que você vai dizer que você quer recorrer? Você vai entrar com uma petição, você vai fazer uma petição, que você pode, em geral, protocolar na própria primeira instância. E aí o juiz fica obrigado a mandar isso para a segunda instância. Uma observação é que o caso do agravo de instrumento, ele já é mandado diretamente para o tribunal. Tá? Então por isso que eu preciso só fazer essa observação. O que o parágrafo 3º quer dizer é o seguinte. Vamos traduzir aqui. Traduzindo o parágrafo 3º. Você protocola o recurso no próprio fórum, salvo os casos em que você terá que protocolar diretamente no tribunal, tá? Então acho mais fácil fazer dessa forma, para você ter a exata dimensão de que a regra, sim, é que você protocole
no próprio fórum, no próprio cartório, mas tem algumas exceções e o próprio parágrafo aqui faz essas ressalvas, tá? Então esse é o ponto importante. O que estará errado no concurso? O recurso será sempre protocolado junto ao cartório? Não, não é sempre. Ele será protocolado, mas tem algumas ressalvas, por isso que não é sempre, tá? Então essa é a indicação aqui do parágrafo 3º. Parágrafo 4º, tem molezinha também, hein? Ó. Parágrafo 4º, para a aferição, ou seja, verificação da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerado como data de interposição a data da postagem. Então vamos lá, uma questão importante, porque antigamente isso dava uma treta, e nem vou entrar na treta que dava, por que não? Porque você não precisa saber disso. O bom é que o Código de Processo Novo, que pra gente do direito é novo, porque ele é só de 2015, antigamente o outro era de 73, ele trouxe esse artigo aqui, esse parágrafo que é muito importante, olha só. Para a verificação da tempestividade do recurso, o que é tempestividade? É verificar se está dentro do prazo, dentro do tempo certo. Tempestividade é você verificar se o recurso está dentro do prazo. Olha, eu tenho até o dia 10 para apresentar o recurso. Se eu apresentei no dia 11, esse recurso não atende à tempestividade, ele é intempestivo, ele é fora do tempo. Então, para eu verificar se o recurso foi protocolado dentro do prazo certo, o que eu vou fazer? Tá? Então, olha só, para a verificação da tempestividade do recurso remetido pelo correio, opa, então dá para eu recorrer pelo correio? Dá. Você pode colocar o recurso dentro de uma carta e mandar para o tribunal, se for o caso, ou pode mandar para o fórum onde ele vai ser processado. Então, você pode fazer isso. Então, para você verificar se o recurso foi protocolado no prazo certo, recurso pelos correios, mandado pelo correio, ó que louco, então pode recorrer pelo correio, será considerado como data de interposição a data de postagem. Então, olha só, para verificar se o recurso enviado pelos correios foi protocolado dentro do prazo certo, é necessário que se verifique a data da postagem, pouco importando a data em que o recurso chegou no cartório ou no tribunal, tá? Porque onde é que o seu examinador vai querer passar a perna em você? Ele vai dizer o seguinte, vamos te dar um exemplo aqui, ó. Decisão, então fulano de tal teve contra si uma decisão. O prazo para o recurso era o dia 8 de junho de 2020. Fulano, que é esse cara, entrou, protocolou, né? Interpôs o recurso por carta, enviando-a pelos correios no dia 7 de junho de 2020. Contudo, a carta só chegou ao processo no dia 26 de junho de 2020. Então veja, o prazo para interpor o recurso era no dia 8 de junho. A pessoa interpôs o recurso por carta no dia 7. Só que a carta só chegou no processo no dia 26 de junho de 2020. A pergunta é: o recurso é tempestivo? Ou seja, o recurso está dentro do prazo, considerando que ele só chegou no processo no dia 26 de junho? E a resposta é sim, pois o que conta é a data da postagem, pouco importando a data em que a carta chegou no processo.
Pode chegar um ano depois, não tem problema. Claro que não vai chegar um ano depois, mas apenas a título de exemplo. Cara, toma cuidado. Isso aqui é pergunta de concurso. Sério, já vi que pergunta sim, concurso até para outras áreas, que não é para escrevente, mas é uma pergunta típica de concurso. Qual é a data que você vai olhar? Você vai olhar a data da postagem. A data em que você carimbou lá nos Correios esse recurso. Tá? Então, esse é o ponto. Parágrafo 5º, moleza esse aqui, hein? Excetuados os embargos de declaração, ou seja, salvo os embargos de declaração, ou com exceção dos embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes, então interpor os recursos é a apresentação das razões dos recursos e para responder-lhes é a apresentação das contrarrazões, o prazo é de 15 dias. E a gente sabe que esses prazos são contados em dias úteis. Então, salvo os embargos de declaração, o prazo é de 15 dias. Então, vamos colocar aqui. O prazo para recorrer, prazo para recurso é de 15 dias, tanto para a apresentação das razões, como para a apresentação das contrarrazões, ou seja, prazo para interpor e prazo para responder, com exceção dos embargos de declaração. Então, o que você precisa entender é que em 99,9999% dos casos, o prazo do recurso é 15 dias, sabemos 15 dias úteis. E só os embargos de declaração que tem outro prazo. Então, excetuados os embargos de declaração. E aí, lógico, questão de concurso. Todos os recursos têm o prazo de 15 dias para recorrer. Mentira. Todos, salvo os embargos de declaração. Todos com exceção dos embargos de declaração. Então, molezinha também, parágrafo 5º. E vamos para o parágrafo 6º, ó, já vamos nesse vídeo ainda, para a gente adiantar o nosso conteúdo. O recorrente, ou seja, quem está recorrendo, comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição de recurso. Então, pensa o seguinte, ó, feriado local, então feriado numa cidade. Eu moro na cidade chamada Caçapava. A cidade de Caçapava tem um feriado que é no dia 24 de junho, é dia aqui do padroeiro, dia de São João, certo? E é feriado aqui, certo? Mas pensa o seguinte, que o meu prazo para o recurso, o último dia do meu prazo para o recurso, seria no dia 24 de junho. Só que veja, o recurso não é sempre mandado para a capital. O recurso não é sempre mandado para o Tribunal Superior. Eu protocolo na vara, perfeito, mas o destino dele é a capital. Pensa só o seguinte, pensa que eu protocolei no dia 25. É claro que o escrevente lá no Tribunal de Justiça, quando olhar aquele recurso, ele pode falar, opa, para tudo aqui. O cara tinha até o dia 24 para protocolar. Por que ele protocolou no dia 25? Então veja, é lógico, eu protocolei só no dia 25 por um motivo. Existia um motivo para isso. O motivo é, no dia 24 era feriado, então eu tenho que protocolar no dia útil seguinte, no dia 25. Então o que eu preciso fazer quando estiver fazendo o recurso? Eu faço lá durante a minha petição, eu digo o seguinte, olha, somente estou protocolando nesta data, dia 25 de junho, porque ontem, dia 24 de junho, era feriado local, conforme o decreto tal da Prefeitura Municipal. Aí você, como advogado, se você fosse advogado, você tinha que juntar a cópia desse decreto dizendo que naquele dia era feriado. Então, é basicamente isso. Ó. Se eu entrar com recurso e houve um feriado durante, feriado local, né, durante o prazo para o recurso, eu preciso provar, por meio de um decreto da prefeitura, você pega lá no site, por exemplo, que naquele dia era feriado na minha cidade. E claro, só para essa hipótese de, porventura, se não fosse feriado, o prazo seria outro. Então, se eu não tivesse feriado, o protocolo teria que ser feito até o dia 24. Mas como o dia 24 foi feriado, eu prorrogo para o próximo dia. Então, se eu entrar com recurso e houve um feriado local durante o prazo para o recurso, eu preciso provar que naquele dia era feriado na minha cidade. Eu preciso provar, e isso precisa ficar provado, vou colocar aqui, e isso precisa ficar provado quando eu fizer a petição do meu recurso, tá? Para evitar treta, o objetivo aqui principal é esse, ó. Vamos evitar treta, vamos fugir de complicação. Se você está protocolando no dia seguinte,
É claro que o cara que está na capital de São Paulo, ele não vai ter o controle das datas de feriados locais. Então, feriado, dia do padroeiro, dia da santa, dia do santo, aniversário da cidade, sei lá, emancipação da cidade, seja lá o que for. Então, você que está entrando com recurso e mora nessa cidade, é claro, o fórum da sua cidade vai estar fechado naquele dia. Por isso que você não protocolou naquele dia. Então, quando for entrar com recurso e teve feriado local na sua cidade, o advogado tem que fazer lá um pequeno parágrafo justificando que ele está protocolando naquele dia, porque na cidade dele teve um feriado no meio do prazo para o recurso. Por isso que ele está jogando esse prazo para um dia para frente. Tá? Então isso é importante. Então o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição de recurso, e o objetivo é esse, para alertar, para mostrar para as pessoas que vão ler isso, que não sabem que na sua cidade teve feriado naquele dia, você precisa provar, alertar isso, para que elas não façam a ideia de que o seu recurso era intempestivo, era fora do prazo. Muito pelo contrário, eu protocolei no dia 25 porque no dia 24 não podia ser protocolado porque era feriado. Tá bom?